Sou o Vítor Rua. Aos 9 anos tive a primeira guitarra clássica, aos 10 a primeira elétrica e aos 11 o primeiro sintetizador, que era raro naquela altura. Tive várias bandas de rock, sendo que as mais conhecidas eram os Sniff, depois foi os Kingfishers Band, uma banda mais de folk e country, e depois o GNR. Depois disso fundei com o Jorge Barreto os Telecto, que durante 30 anos existiram até o falecimento de Jorge Barreto, e a partir daí a solo tenho uma carreira, faço música para cinema, para teatro, dança, poesia, performance, e também componho para música, instrumentos convencionais, orquestra e outros. Eu fui ver muito novo e claro que não usava, na altura, não usava qualquer alucinogénico e assim. Mas aquele filme, se o LSD é caracterizado por abrir no cérebro portas e abrir o cérebro a espaços e a sítios que de outra forma não iríamos, eu acho que a Odisseia no Espaço é um ácido, é uma tripa, é um LSD em imagem, porque foi isso que me fez. Eu não sei quantos anos tinha quando fui ver, 12, 13, 14, qualquer coisa assim, mas foi isso que me fez, mudou-me a vida, quer dizer, abriu-me para outra, aquilo, os neurónios, fez ali uma coisa e de repente eu fiquei uma pessoa diferente quando saí. Aliás, quis logo que o meu pai fosse ver o filme, e coisa que nunca, pronto, e o meu pai foi e no fim eu perguntei, gostou? E ele disse, não percebi nada. Eu não sei se ele não disse não percebi nada, que era para eu depois explicar o filme, ou se não percebeu mesmo nada, como ninguém percebia nada, creio que nem o público percebeu o filme. Depois temos, como segundo filme, nada mais, nada menos que o Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Pronto. E porquê o Laranja, quer dizer, porque foi outro filme que me mudou mais uma vez, como se fosse um ácido ou uma tribo, mudou outra vez a vida e uma nova forma de ver a sociedade e de ver o mundo e de ver aquela agressividade, mas ao mesmo tempo aquela agressividade com lirismo, diremos assim. E também é um filme que está sempre atual. Por exemplo, se pensarmos por exemplo, nós portugueses, no regime do Cavaco Silva e do PSD-CDS, é muito Laranja Mecânica, quer dizer, eles o que é que faziam? Batiam nas pessoas, coisa que o Cavaco mandou fazer como Primeiro-Ministro e depois como Presidente da República, e também, por exemplo, matar velhinhos, ou assim, como matava no Laranja Mecânica, de certa forma também cá não era a porrada que matavam os velhinhos, mas era com as reformas miseráveis não darem os medicamentos e não terem medicamentos e não terem de comer e não terem onde viver. Portanto, de certa forma também faz lembrar um bocado de Laranja Mecânica do Kubrick. Para terceiro filme da minha vida, escolho o Shining do Stanley Kubrick. E quase que podia ser os 5, quase que podiam ser todos do Kubrick, mas também achei exagero. Mas o terceiro é o Shining. Porquê? Não só porque é um filme extraordinário, com coisas extraordinárias, mas porque pela primeira vez é um filme de terror com uma outra forma de terror. Já não é aquela coisa de outro filme genial, por exemplo, como Hitchcock, ou criar aquela tensão habitual que depois vai acontecer uma coisa. Não, é um filme em que de repente o terror é dado por uma criancinha com o dedo a dizer Red Ram, ou aparecerem duas gêmeas no braço dado assim num corredor do hotel, ou seja, já não era aquele terror de ver-se facas a espetar ou coisa assim, era mais o que não se via, não é? E portanto foi uma nova forma de terror e de música. A música também tinha uma importância, aliás em todos os filmes de que eu estou a falar de Kubrick tem uma importância absolutamente inacreditável, não é? E aqui no Shining é da Wendy Carlos. Eu estou a dizer da Wendy Carlos
porque creio que já era o Andy e já não era o Walter Carlos. No Laranja Mecânica era o Walter Carlos. Creio que no Shining já tinha feito, portanto, a mudança de sexo e já era o Andy Carlos, a compositora neste caso. E isto é o terceiro. Quarto filme. Como quarto filme escolho o Orson Welles, o Citizen Kane. Pronto, quer dizer, o que é que eu ia dizer? Só aquele primeiro plano é uma coisa alucinante, é uma loucura. A música, a maneira como é filmado, os atores, quer dizer, é mais aquele género assim como agora aquela série No Comment, quer dizer, é ver o filme e ficar com aquilo. E pronto, chegamos ao último filme. E o último filme é nada mais, nada menos que a Arca Russa, Russian Ark do Sokurov. Porquê? Várias razões. Primeiro, porque considero um dos 10 melhores filmes, se calhar, da história do cinema. E depois, porque se toda a gente falava da Corda do Hitchcock como sendo o filme com o maior plano da história do cinema, aqui temos um filme em que só há um plano durante todo o filme. 89 minutos, um só plano. Em que começa, em que a câmara pesa quase 79 kg, o cameraman anda com uma coisa de 79 kg às costas, não é? E na mão. Mais de 1500 atores e figurantes, 2 orquestras, ocupar as salas todas do Hermitage, não é? E quer dizer, por exemplo, o cameraman, a responsabilidade do cameraman de saber que vai estar 89 minutos com atores a dançar com aqueles vestidos e a câmara a passar e os vestidos a roçarem na câmara. E ele sabe que se errar aos 86 ou um ator enganar-se aos 86 minutos tem que repetir tudo de novo. E quando, por exemplo, estão numa sala do Hermitage e passam para outra e no making of pode-se ver ele entrarem tipos e com escadas e assim alterarem toda a cenografia dessa sala para 10 minutos depois em tempo real eles entrarem e estar já decorada de outra forma. É um filme de outro mundo, é um filme em que se faz tudo num take e que é como eu gosto de produzir música ao primeiro take. Infelizmente em Portugal ainda se vive nos estúdios, eu ia dizer no século passado, mas no século passado, no início do século passado, quer dizer, quase quando apareceu o som, a gravação e assim, e mesmo aí já faziam mais avançado. Cá, eu não sei porque os músicos têm a impressão que acham que o estúdio é aquele sítio onde eles podem enganar-se e errar-se, porque depois pode fazer muitas vezes até ficar bem. E eu nunca entendi isso, porque, por exemplo, se eu vou tocar ao Royal Albert Hall, não é? E a pessoa paga $100 ou 100 euros ou 100 não sei o que para ir ver o meu concerto, eu não estou a tocar e de repente engano-me e desculpa, enganei-me, vou começar outra vez. Não. Continuo, não é? E faço por não me enganar. E no estúdio deve-se tocar com essa concentração e deve-se fazer exatamente a mesma coisa, se não ainda mais importante, porque no estúdio vai ficar para o resto da vida, porque no Albert Hall só quem esteve lá é que viu se eu me enganei ou não. No disco vai ficar para toda a vida. Agora, o problema é que com as coisas digitais e de 200 mil pistas, ficou mal, bota a fazer. E ao take 72 optam pelo primeiro. Afinal o primeiro foi o melhor e tal. Por isso, isto só para falar em primeiro takes e assim. E pronto, está escolhido os 5 discos, os 5 livros e os 5 filmes da minha vida. Roger Orbach.